A realeza. Todas as formas tradicionais de civilização se caracterizam pela presença de seres que, devido à sua divindade, ou seja, a uma superioridade inata ou adquirida em relação à simples condição humana, encarnam a presença viva e eficaz de uma força vinda de cima no seio da ordem temporal. É, segundo o sentido interno da sua etimologia e o valor originário da sua função, o pontífex, o fazedor de pontes ou de vias. Pons tinha, arcaicamente, também o sentido de via, entre o natural e o sobrenatural. Por outro lado, o pontífex tradicionalmente identificava-se com o rex, segundo o conceito único de uma divindade real e de uma realeza sacerdotal. Foi costume dos nossos antepassados que o rei fosse igualmente pontífice e sacerdote, refere Sérvio, enquanto uma palavra de ordem da tradição nórdica foi quem é a cabeça, que para nós seja a ponte. Assim, os verdadeiros soberanos encarnavam instavelmente a vida que está para além da vida, ou pela sua simples presença, ou pela sua mediação pontifical, pela força dos ritos que se tornavam eficazes pelo seu poder e pelas instituições de que esses ritos constituíam um centro. Irradiavam-se influências espirituais no mundo dos homens, inserindo-se nos seus pensamentos, nas suas intenções e nos seus atos, servindo de barreira às forças obscuras da natureza inferior, ordenando a vida em conjunto, de modo a torná-la apta a servir de base virtual para realizações luminosas, propiciando condições gerais de prosperidade, de salvação e de fortuna. O primeiro fundamento da autoridade e do direito dos reis e dos chefes, o que fazia com que eles fossem obedecidos, temidos e venerados no mundo da tradição, era essencialmente esta sua qualidade transcendente e não apenas humana, considerada não como um modo vazio de falar, mas sim como uma poderosa e temível realidade. Quanto mais reconhecia a categoria ontológica do que é anterior e superior ao visível e ao temporal, mais reconhecia a esses seres um direito sobrenatural, soberano, natural e absoluto. Falta completamente às civilizações tradicionais é coisa apenas dos tempos sucessivos e decadentes, a concepção simplesmente política da suprema autoridade, a ideia de que a base seja a simples força e violência, ou qualidades naturais e seculares como a inteligência, a sensatez, a habilidade, a coragem física e a preocupação minuciosa com o bem material coletivo. Esta base, afinal, teve sempre um caráter metafísico. Assim, é absolutamente estranha à tradição a ideia de que os poderes sejam dados ao chefe, por aqueles que ele governa, que a sua autoridade seja a expressão da coletividade e que esteja sujeita à sanção desta. É Zeus que dá aos reis, de nascimento divino, a lei natural, em que, como lei vinda de cima, é bem diferente do que será depois a lei da política da comunidade. Na base de todo o poder temporal estava assim a autoridade espiritual, quase de natureza divina sob espécie humana. Foi, por exemplo, uma concepção indo-oriana que o soberano não fosse um simples mortal, mas sim uma grande divindade sob forma humana. No rei egípcio via-se uma manifestação de Ra, ou de Horus. Os reis de Alba e de Roma personificavam Júpiter, os assírios Baal, os irânicos o deus da luz. Da mesma estirpe de Tios, de Odin e dos Ases eram os príncipes nórdico-germânicos. Os reis gregos do ciclo dórico tinham nomes que faziam também referência à sua origem divina. Para além das múltiplas variedades das formulações míticas e sacras, o princípio que as anima a todas é o da realeza como uma transcendência imanente, ou seja, presente e agente no mundo. O rei, não homem, ser sagrado, logo com o seu ser, com a sua presença, é o centro, o ápice. Igualmente reside nele a força que torna eficazes as ações rituais que ele pode cumprir, em que se reconheciam as contrapartidas do verdadeiro reinar e os sustentáculos naturais da vida no seu conjunto dentro da tradição. Por isto, a realeza predominava e era reconhecida na sua via natural. Só acessoriamente necessitava da força material. Impunha-se acima de tudo e irresistivelmente através do espírito. Esplêndida é a dignidade de um rei na terra, diz-se num texto indo-ariano, mas difícil de conseguir pelos fracos. Digo de se tornar rei é só quem tiver ânimo para tal. Como seguidor da disciplina daqueles que são deuses entre os homens, surge o soberano. Na tradição, a realeza
foi frequentemente associada ao símbolo solar. Reconheceu-se no rei a mesma glória e vitória própria do sol e da luz, símbolos da natureza superior, todas as manhãs triunfantes sobre a terra. Surge como rei no trono de Horus dos vivos, tal como o seu pai Ra, o sol, todos os dias. Estabeleci que te erguesses como rei do sul e do norte no lugar de Horus, como o sol, eternamente. São de facto expressões da antiga tradição real egípcia. Por outro lado, correspondem-lhes exatamente as irânicas, em que o rei é considerado da mesma estirpe dos reis. Tem o mesmo trono que Mitra, surge com o sol, e diz Participes Siderum, Senhor da paz, salvação dos homens, homem eterno, vencedor que surge com o sol. Enquanto a fórmula de consagração é és a potência, és a força da vitória, és imortal, feito de ouro ao alvorecer, a aurora surgis ambos, Indra e Sol, em referência a Rohita, a força conquistadora, personificação de um aspecto da solaridade e do fogo divino, Agni, diz na tradição indo-ariana. Apresentando-se ele, Agni, criou neste mundo a realeza. A ti trouxe-te a realeza, dispersou os teus inimigos. Em antigas figurações romanas, é o deus Sol que envia ao imperador uma esfera, emblema do domínio universal, e fazem referência à solaridade as expressões usadas para a estabilidade e o Império de Roma. Sol conservator, Sol dominus Romani Imperii. Solar foi a última profissão romana de fé, na medida em que o último expoente da antiga tradição romana, o imperador Juliano, reconduziu precisamente à solaridade como força espiritual e radiante do supramundo a sua dinastia, o seu nascimento e dignidade real. Conserva-se um reflexo até aos imperadores gibelinos. Pode-se ainda falar de uma Deitas Solis, em referência a Frederico II Hohenstaufen. Esta glória, ou vitória solar, ligada sobretudo à realeza, por um lado não se reduzia a um simples símbolo, mas sim era uma realidade metafísica. Identificava-se como uma força não humana funcionante de que o rei, enquanto tal, se considerava como possuidor. Para esta ideia, uma das expressões tradicionais simbólicas mais características é a mazdaísta. Aqui, o vareno, expressões mais recentes, vora ou far, a glória que o rei possui, é um fogo sobrenatural próprio das entidades celestes, mas sobretudo solares, que o torna participante da imortalidade e o demonstra identificado com a vitória. Uma vitória que se deve entender, como se verá, de maneira que os dois sentidos, um místico e militar, material, o outro, não se excluam, mas pelo contrário, cada um deles implica o outro. Nos povos não irânicos, este vareno mais tarde confundiu-se com a fortuna. Por essa via, o vareno volta a aparecer na tradição romana sob a espécie da fortuna régia, que os Césares se transmitiam ritualmente uns aos outros, e em que se reconhece uma assunção ativa, triunfal, do mesmo destino personificado da cidade, determinado pelo rito da sua fundação. O atributo real romano de Félix refere-se ao mesmo tempo à possessão de uma virtus extranormal. É igualmente romana a ideia de que a autoridade legítima não dimana da hereditariedade ou do voto do Senado, mas sim dos deuses, ou seja, de um elemento sobrenatural e que se manifesta pela vitória. Na tradição védica aparece uma noção equivalente, o Agni Vaisvanara, concebido como um fogo espiritual que conduz os reis conquistadores à vitória. No Antigo Egito, o rei era chamado não simplesmente Horus, mas sim Horus combatente, Hor-Haha, para designar este caráter de vitória ou glória do princípio solar presente no soberano, que, no Egito, além de ter uma descendência divina, era constituído como tal, e tal como tal periodicamente confirmado por ritos que reproduziam precisamente a vitória do deus solar Horus sobre Tifon-Seth, demónio da região inferior. A estes ritos atribuía-se o poder de evocarem uma força e uma vida que abraçavam sobrenaturalmente a essência do rei. Aliás, o As, força, tem por ideograma o cetro usado pelos deuses e pelos reis,
ideograma que nos textos mais antigos se mutua com outro cetro de forma quebrada em que se pode reconhecer o zigue-zaguear do raio. A força real aparece assim como uma manifestação da força celeste fulminante do raio. E a união dos sinais vida-força, Anshus, forma uma palavra que designa também o leite da chama, de que se nutrem os imortais, por sua vez não privado de relação com o Uraeus, a chama divina, ora vivificante, ora temivelmente destruidora, cujo símbolo serpentino cinge a cabeça do rei egípcio. Nesta formulação tradicional, os diversos elementos convergem, portanto, na ideia única de um poder ou fluido não terrestre, Sa, que consagra e testemunha a natureza solar triunfal do rei e que de um rei se lança ao outro, Sotpu, determinado ininterrupta e áurea, corrente da estirpe divina designada legitimamente a reinar. Um dos nomes do rei egípcio é também Horus, feito de ouro, em que o ouro significa o fluido solar, que é a matéria do corpo incorruptível dos imortais. Não deixa de ter interesse salientar que a glória figura no próprio cristianismo como atributo divino, Gloria in excelsis Deo, e que, conforme a teologia mística católica, é na glória que se realiza a visão beatífica. A iconografia cristã costuma dá-la como uma auréola à volta da cabeça, que reproduz visivelmente o sentido do Uraeus egípcio e da coroa radiada da realeza solar irânico-romana. Muitas tradições caracterizam igualmente a natureza dos reis, dizendo que eles não nasceram do nascimento mortal. Esta ideia, frequentemente ligada a certas representações simbólicas, virgindade da mãe, divindades que copulam com uma mulher, etc., significa que a verdadeira vida do rei divino, apesar de enxertada na vida pessoal e limitada, começa com o nascimento terrestre e acaba com a morte do organismo, não se reduz a esta vida, mas sim emana de uma influência superindividual que não sofre nenhuma solução de continuidade e com a qual se identifica no essencial. É na doutrina relativa aos reis sacerdotes tibetanos, os Dalai Lama, que esta ideia se apresenta da maneira mais clara e mais consciente. Segundo a tradição do Extremo Oriente, o rei, filho do céu, Tian-tse, ou seja, entendido como não nascido, segundo o simples nascimento mortal, tem um mandato celeste, Tiang-ming, que implica igualmente a ideia de uma força real extranatural. O modo de manifestação desta força do céu, segundo a expressão de Lao Tse, é agir sem agir, Wei Wu Wei, ou seja, a ação imaterial por pura presença. É invisível como o vento, embora apesar disso a sua ação tenha a inulatibilidade das energias da natureza. As forças dos homens comuns, diz Meng Tse, vergam-se perante ela como os fios da erva se vergam sob o vento. Em relação ao agir sem agir, num texto também se lê: os homens soberanamente perfeitos, pela vastidão e profundidade das suas virtudes, são semelhantes à terra. Pela altura e esplendor dela, são semelhantes ao céu, pela sua extensão e duração, são semelhantes ao espaço e ao tempo sem limites. O que está nesta excelsa perfeição não se mostra e, contudo, tal como a terra, revela-se com os seus benefícios. Não se move e, contudo, tal como o céu, opera numerosas transformações. Não atua e, contudo, tal como o espaço e o tempo, leva perfeitamente até ao fim as suas obras. Mas só um homem destes é digno de possuir a autoridade soberana e de comandar os homens. O simbolismo que situa sobre o trono o lugar do dragão celeste indica que se reconhece no rei o mesmo poder terrível que representa o Vareno irânico e o Uraenus egípcio. Estabelecido nessa forma ou virtude, o soberano Wang, na antiga China, tinha uma função de centro, de terceiro poder entre o céu e a terra. Considerava-se que do seu comportamento dependiam ocultamente não só os fastos ou os desastres do seu reino e as qualidades morais do seu povo, é a virtude ligada ao ser do soberano, e não o seu fazer, que tornam bom ou mau o comportamento do seu povo, mas também o andamento regular e favorável dos próprios fenómenos naturais. Esta função de centro pressupunha, portanto, o seu manter aquele interior triunfal modo de ser de que se falou e a que se pode fazer corresponder o sentido da conhecida expressão
imutabilidade no meio, com a doutrina de que na imutabilidade no meio se manifesta a virtude do céu. Quando isto tivesse acontecido, em princípio, nada nem ninguém teria o poder de alterar o curso normal das coisas humanas e do Estado. O soberano, portanto, tinha de procurar em si, não enquanto soberano, mas enquanto homem, a causa primeira e a responsabilidade oculta de todos os acontecimentos anormais. Mais em geral, que o rei ou chefe tenha por primeira e essencial função o cumprir as ações rituais e sacrificiais que constituíam o centro de gravidade da vida no mundo tradicional, é uma ideia que se encontra num vasto ciclo de civilizações tradicionais, do Peru pré-colombiano e do Extremo Oriente até às cidades gregas e a Roma, confirmando a já referida inseparabilidade da dignidade real da sacerdotal ou pontifícia. Os reis, diz Aristóteles, têm esta sua dignidade por causa de serem sacerdotes do culto comum. A primeira das atribuições dos reis de Esparta era a de realizarem os sacrifícios, e o mesmo se poderia dizer dos primeiros soberanos de Roma e depois, frequentemente, dos do período imperial. O rei, munido de uma força não terrestre, radicado no mais que viver, aparecia de modo natural como aquele que iminentemente pode pôr em ação o poder dos ritos e abrir as vias ao mundo superior. Por isso, nas formas de tradição em que se tem uma casta sacerdotal distinta, o rei, segundo a sua originária dignidade e função, surge ligado a ela e, para dizer a verdade, como seu chefe. Para além de se ter dado na humanidade das origens, também aconteceu no Antigo Egito, precisamente para poder tornar eficazes os ritos, o faraó repetia diariamente o culto a que se atribuía a renovação na sua pessoa da força divina, e no Irão, em que, como se lê em Firdusi e como refere Xenofonte, o rei, que de acordo com a sua função era considerado como a imagem do deus da luz na terra, pertencia à casta dos magos e era o seu chefe. Em contrapartida, se em certos povos prevaleceu o costume de se depor e inclusivamente suprimir o chefe quando ocorria um desastre ou uma calamidade, por isso parecia ser sinal de falta da força mística da fortuna pela qual se tinha o direito de ser chefe. Este costume, embora nos termos de uma desnerência supersticiosa, conduz-nos novamente à mesma ordem de ideias. Das linhagens nórdicas, até ao tempo dos godos, apesar de permanecer firme o princípio da sacralidade real, o rei era considerado como um dos ases e um semideus, semideus id est ansis, que vence em virtude da sua força da fortuna, quorum quasi fortuna vincebat. Um acontecimento infausto, como uma fome ou a peste, ou a perda de uma colheita, valia tanto como uma falta do místico poder da fortuna localizado no rei, mas antes afinal como efeito de algo que ele, como indivíduo mortal, devia ter cometido e que tinha paralisado a sua eficiência objetiva. Por lhe ter faltado a virtude ariana fundamental, a da verdade, por se ter maculado com a mentira, a glória, a mística, a virtude eficaz, teria, por exemplo, de acordo com a tradição, abandonado o antigo rei irânico Ima. Até mesmo na Idade Média franco-carolíngia e nos quadros do próprio cristianismo, foram por vezes convocados concílios de bispos para se indagar a que desvio dos representantes da autoridade temporal ou mesmo eclesiástica se poderia atribuir a causa de um determinado desastre. São os últimos ecos da ideia aqui referida. Exigia-se, portanto, que o soberano mantivesse a qualidade simbólica e solar do invictus, sol invictus, e, contudo, o status de centralidade a que corresponde precisamente à ideia extremo-oriental da imutabilidade no meio. Em caso contrário, a força, e com ela a função, poderia passar para quem provasse saber assumi-la melhor. Já aqui se pode fazer alusão a um dos casos em que o conceito de vitória se torna um ponto de referência de direitos significados. Assumida no sentido mais profundo de que é suscetível, a este respeito é interessante a saga arcaica do rei dos bosques de Nemi, cuja dignidade, ao mesmo temporal e sacerdotal, passava para quem tivesse conseguido surpreendê-lo e matá-lo. E é conhecida a tentativa de Fraser de fazer remontar a esta saga múltiplas tradições do mesmo tipo, dispersas por todo o mundo. Aqui, a prova como combate físico, quando tiver sido esse o caso, é apenas a transposição materialista de algo a que se liga um significado superior, ou então remonta à ideia geral dos julgamentos divinos, de que se falará a seguir.
pelo sentido mais profundo encerrado na lenda do rei sacerdote de Nemi, deve-se recordar que, segundo a tradição, só tinha o direito de medir forças com o Rex Nemorensis, um escravo fugitivo, ou seja, esotericamente, um ser que se subtraiu aos vínculos da natureza inferior, previamente chegado à posse de um ramo de carvalho sagrado. Ora, este carvalho equivale à árvore do mundo, que noutras tradições é um símbolo bastante frequente para designar a força primordial da vida e até uma força de vitória. Significa, portanto, que só um ser que tenha conseguido ser participante dessa força poderá aspirar a arrebatar ao Rex Nemorensis a sua dignidade. Sobre essa dignidade observa-se que o carvalho, igualmente a selva de que o sacerdote real de Nemi era Rex, estava relacionado com Diana, e que Diana, ao mesmo tempo, era a esposa do rei dos bosques. As grandes deusas asiáticas da vida nas antigas tradições do Mediterrâneo Oriental eram frequentemente figuradas por árvores sagradas. E partindo do mito helénico das Hespérides, até ao nórdico da deusa Idun, ao gaélico do Mag Mell, local de deusas de resplandecente beleza e da árvore da vitória, e assim por diante, aparecem-nos sempre ligações simbólicas tradicionais entre mulheres ou deusas, potências de vida, de imortalidade ou de sapiência e árvores. Acerca do rei Nemorensis, torna-se portanto evidente, através dos símbolos, a ideia de uma realeza derivada do ter desposado ou possuído a mística força da vida, que é igualmente a sapiência transcendente e da imortalidade, personificada quer pela deusa, quer pela árvore. A saga de Nemi, por isso, incorpora o significado geral que se pode encontrar em muitos outros mitos e lendas tradicionais de um vencedor ou um herói, que como tal entra na posse de uma mulher ou deusa, que se apresenta noutras tradições, quer no valor indireto de guardiã dos frutos da imortalidade, as figuras femininas que estão relacionadas com a árvore simbólica nos mitos de Heracles, Jasão, Gilgamesh, etc., quer no direito de personificação da força oculta do mundo e da vida, quer ainda no da ciência não humana, ou finalmente como a própria incorporação do princípio da soberania, o cavaleiro ou herói desconhecido da lenda, que se torna rei quando faz com que seja sua uma misteriosa princesa. Alguma das antigas tradições acerca de uma origem feminina do poder real são suscetíveis de ser interpretadas desta maneira. O seu significado, então, é exatamente o oposto do ginecocrático, de que falaremos na devida altura. Quanto à árvore, não deixa de ter interesse salientar que, mesmo em certas lendas medievais, ela está relacionada com a ideia imperial. O último imperador pendurará, antes de morrer, o cetro e a coroa e o escudo na árvore seca, situada, de costume, na simbólica região do Preste João, tal como Rolando, moribundo, pendura na árvore a sua espada inquebrável. Outro encontro de conteúdos simbólicos. Fraser salientou a relação existente entre o ramo que o escravo fugitivo tem de arrancar ao carvalho sagrado de Nemi para poder combater com o rei dos bosques, e o ramo de ouro que permite a Enéas descer vivo aos infernos, ou seja, penetrar vivo no invisível. Pois bem, um dos dons recebidos por Frederico II, do misterioso Preste João, será precisamente um anel que torna invisível, ou seja, que transfere para a imortalidade e para o invisível. Nas tradições gregas, a invisibilidade dos heróis é frequentemente sinónimo da sua passagem à natureza imortal e que assegura a vitória. Precisamente como Siegfried, na canção dos Nibelungos, capítulo 6, com a mesma virtude simbólica de se tornar invisível, subjuga e conduz a núpcias reais a mulher divina Brunhilde, tal como Siegfried, no Stríðarfumál, surge como aquela que confere aos heróis que a despertam as fórmulas da sapiência e da vitória contida nas runas. Aliás, também permanecem restos de tradições por onde perpassam os temas contidos na saga arcaica do Rei dos Bosques, até aos fins da Idade Média, se não mesmo depois, sempre associados à ideia antiga de que a realeza legítima é suscetível de manifestar inclusivamente, de modo específico e concreto, diremos quase experimental, sinais da sua natureza sobrenatural. Um único exemplo. Nas vésperas da Guerra dos 100 Anos, Veneza pediu a Filipe de Valois que desse provas do seu direito efetivo de ser rei por um dos seguintes meios. O primeiro,
que é a vitória sobre o seu contendor, com quem Filipe teria de combater em campo fechado, que monta ao Rex Nemorensis e ao testemunho místico inserido em cada vitória. Quanto aos outros meios, num texto da época lê-se: se Filipe de Valois for, como ele afirma, verdadeiramente rei de França, que o demonstre expondo-se a leões famintos, pois os leões nunca ferirão um verdadeiro rei. Ou então, cumpra o milagre da cura dos doentes, como costumam realizá-lo os outros verdadeiros reis. Em caso de insucesso, será reconhecido indigno do reino. Um poder sobrenatural que se manifesta com a vitória com uma virtude taumatúrgica, até mesmo em tempos que, tal como os de Filipe de Valois, já não são os tempos das origens, continua, portanto, inseparável da ideia que se fazia tradicionalmente da realeza verdadeira e legítima. E embora prescindindo da adequação factual das pessoas individuais ao princípio e à função, permanece o ponto de vista de que o que pôs os reis em tanta veneração foram principalmente as virtudes e as potências divinas, que só se depositaram neles e não nos outros homens. Joseph de Maistre escreve: Deus faz os reis, literalmente. Ele prepara as estirpes reais, amadurecendo-as no meio de uma nuvem que encerra as suas origens. Elas depois surgem coroadas de glória e de honra, impõem-se, e é esse o maior sinal da sua legitimidade. Elas avançam como que sozinhas, sem violência por um lado e sem uma deliberação precisa pelo outro. É uma espécie de tranquilidade magnífica, nada fácil de exprimir. Usurpação legítima, parecer-me-ia a expressão adequada, se não fosse demasiado usada, para caracterizar esta espécie de origens que o tempo se apressa a consagrar.